Lá na cidade de Sodoma e Gomorra, vocês falaram dos homens que chegaram, dos mensageiros de Deus, que chegaram lá na casa de Ló. Aí os homossexuais, né, os pervertidos do local, quiseram ter relações com eles, né? Mas assim, explica um pouquinho mais sobre isso. Qualquer um de vocês. Então, eu entendo que, tipo, né, a Bíblia mostra que foram 2 anjos que chegaram ao local como homens. E aí, eu acho que eles estavam num nível de perversão tão grande que eles se achavam os donos dali. Eu acho que quem fosse lá, eles se achavam donos das pessoas também. Tanto que acho que, pô, chegou 2 pessoas naquela cidade. Eles têm o direito, entendeu? Exatamente, eles têm o direito sobre aquelas pessoas. E aí acaba se agravando mais o fato porque Ló não era nativo daquele lugar, ele era estrangeiro, então tanto que eles falam, é um estrangeiro que já quer se fazer juiz. Então mostra que tipo, o pecado estava neles, eles queriam passar como se fosse passar o pecado para eles também. Queriam, independente da opinião dos 2 homens, eles queriam ter relações sexuais com praticamente toda a cidade acaba querendo ter relação sexual com aqueles 2 homens. Mas também tem o fato da fidelidade, porque assim, ele preferiu dar as suas 2 filhas do que os servos do Senhor, os anjos, tipo. Ele era, tipo, tão temente a Deus que ele sabia que, tipo, não podia mexer nos anjinhos. Deixa eu te falar, tem alguma relação no texto do Novo Testamento que tem relação com esse episódio? Vocês... Bom, hoje nossa aula será sobre Jacó. Jacó faz parte da 3ª geração de uma família que adorava e servia a Deus. Uma família escolhida, separada para que dessa descendência viesse o povo de Deus e Jesus Cristo viesse nascer para nos salvar. Abraão casou-se com Sara, que era estéril, não podia ter filhos. E Deus operou um milagre e na sua velhice ela veio ter filhos. Veio ter Isaac. Isaac casou-se com Rebeca, que também era estéril. E Deus operou mais uma vez um milagre para que ela pudesse então ter filhos. Aos olhos humanos era impossível, mas quando Deus tem um propósito, ele cumpre, não importa as circunstâncias, ou se parece impossível. Para Deus não há nada impossível. Está escrito em Gênesis 18:14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Eu? O que eu fiz? Rebeca estava grávida de gêmeos, então ainda em seu ventre eles se empurravam muito. Rebeca foi consultar o Senhor para saber o que estava acontecendo. Então Deus revelou que dali sairiam 2 nações, e que o mais velho serviria ao mais novo, o que não era comum naquela época. Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. Não é comum, mas Ele faz. Para Ele não tem nada impossível. Se Ele falou que Ele vai fazer e ponto. Esaú foi o primeiro a nascer. Ele era ruivo e peludo. Esaú significa peludo. O outro era Jacó, que nasceu com sua mão agarrada ao calcanhar de seu irmão. Jacó significa traiçoeiro. Quando eles cresceram, Esaú tornou-se caçador, e ele era o favorito de Isaac. Jacó era o favorito de Rebeca, e cuidava do rebanho. Um dia, Esaú chegou cansado e com fome, e pediu ao seu irmão um pouco de ensopado. Jacó, espertinho, pediu em troca o direito de filho mais velho, que pertencia a Esaú. Esaú trocou, achando que sua necessidade momentânea fosse mais importante. Ele não soube definir a prioridade. Capítulo 26 agora. Houve fome na terra em que Isaac habitava, então ele foi para Gerar. Pensou em ir para o Egito, mas Deus ordenou que ficasse ali. Em Gerar, os homens perguntaram a Isaac quem era Rebeca, e ele disse que era sua irmã, cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado que o seu pai. Quando o rei descobriu, ficou muito bravo e o advertiu. Isaac prosperou naquela terra, pois Deus o abençoou, e com toda a riqueza que conquistou, o rei viu Isaac como uma ameaça e pediu para que ele fosse embora. Então Isaac foi para o vale de Gerar. Lá ele reabriu os poços de seu pai, que os filisteus tinham enchido de terra. Cavou um poço, e os pastores de Isaac e os pastores de Gerar começaram a discutir, porque ambos diziam ser proprietários do poço.
E novamente ele foi, cavou outro poço e aconteceu tudo de novo. Eles começaram a discutir para ver quem era dono, quem não era. Então Isaac resolveu se mudar e cavou um outro poço. E esse poço deu o nome de Reobote e disse: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Esse poço não causou discussão, então Isaac permaneceu ali por um tempo. Dali Isaac foi para Berseba. O Senhor falou com ele. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e seus servos cavaram outro poço. Naquela época o rei de Gerar veio a Isaac, pedindo que ele jurasse que não faria mal ao povo de Gerar. E assim ele jurou. Os servos de Isaac vieram lhe contar que haviam achado água. E ao poço Isaac deu o nome de Seba, e por isso a cidade chamou-se Berseba. Aos 40 anos, Esaú casou-se com Judite e Basemate. Essas mulheres amarguraram a vida de Rebeca e Isaac. Isaac estava cego e chamou Esaú para que ele fosse caçar para poder dar sua bênção a ele. Rebeca ouviu tudo e induziu Jacó a roubar a bênção do seu irmão, justamente porque ela já sabia que o filho mais velho serviria ao mais novo. Então Jacó enganou seu pai, dizendo que era Esaú. Isaac, contudo, deu a sua bênção e Jacó foi embora. Quando Esaú chegou, foi oferecer comida a seu pai para que ele desse sua bênção. Isaac não podia fazer nada, porque já tinha dado a bênção. Não tem como ele dar duas bênçãos. Era para um filho, e o filho foi e roubou, e o outro ficou sem. Esaú guardou rancor e queria matar seu irmão. Então, Jacó fugiu como ordenou sua mãe. Ao despedir-se, Isaac ordena a Jacó: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Canaã estava debaixo da maldição de Noé, e assim como o próprio Isaac, era necessário que Jacó mantivesse sua linhagem puramente semita. Isaac não mandou Jacó ir até a casa. Então Isaac mandou Jacó ir até a casa de seu avô, pai de Rebeca, em Padan-Arã, e tomar como esposa uma de suas primas, filha de seu tio Labão. Isaac também finalmente compreendeu que era através dele que seria cumprida a promessa do Senhor a Abraão. Por isso ele rogou que Deus Todo-Poderoso concedesse a Jacó a bênção de Abraão. Aqui, quando Isaac fala para ele não tomar esposa dentre as filhas de Canaã, não pode ser julgo desigual, tem que ser da mesma parentela. Por exemplo, você vai arrumar um namorado. Você não pode buscar um namorado no mundo, você tem que buscar dentro da igreja. Então, Jacó, ele foi até a casa de Labão, que era o tio dele lá em Padan-Arã. E no meio do caminho começou a escurecer, aí ele resolveu se deitar, porque já no escuro não tinha mais como prosseguir a viagem. Ali ele pegou uma pedra e usou como travesseiro e dormiu. E quando ele dormiu, ele teve um sonho, que tinha uma escadaria que ia até os céus, e ali anjos subiam e desciam. Os anjos representam o cuidado providencial e constante sobre a terra prometida, que era aquele local. E a escada significa o caminho para os céus. Ali, o Senhor estava ao lado da escada, e assim ele reafirmou a aliança que já tinha feito com Abraão e a Isaac. Reafirmou a Jacó. E ainda acrescentou que guardaria ele para onde ele fosse e não se distanciaria dele enquanto a promessa não fosse cumprida. Aí Jacó acordou muito assustado, com um temor no coração. E o temor na linguagem bíblica significa uma profunda reverência misturada com medo. Ali ele se conscientizou que o Senhor estava naquele local. Então, ele fez um altar com a pedra que ele tinha e ungiu aquela pedra, porque ali ele fez um voto ao Senhor, que se o Senhor estivesse com ele, se cuidasse dele, se abençoasse ele completamente, ele tornaria Deus não mais o Deus do seu pai, mas sim o Deus dele. E ali também vemos que Jacó tinha
confiava na promessa de Deus, crendo que ele ia permitir a sua volta à casa de seu pai sem que ele fosse morto. Modéstia porque ele se contentava apenas com a segurança, alimentos, sem querer muitas coisas. Muitas vezes nós queremos muitas coisas, um celular novo, não sei o que, e não se preocupamos apenas com o que necessitamos para viver. E é isso que vemos no voto de Jacó. Aí amanheceu, Jacó continuou com a sua viagem. Aí logo em frente, Pode entrar, ele achou um poço com vários rebanhos. E ali ele conversou com os pastores e tudo mais. E perguntou se conhecia Labão, que era o tio dele. E eles conheciam e disse que Rebeca, filha de Labão, estava já a caminho com o rebanho de Labão. Aí ele encontrou Raquel e tudo mais, deu a saudação, que naquela época era costume. Quando parentes muito próximos se viam, eles se beijavam e começavam a chorar de emoção porque a viagem tinha acabado. Aí Jacó foi para a casa de Labão, conheceu mais a família de Labão, especialmente suas primas, porque dali ele ia ter uma esposa que ia seguir a viagem até a vinda de Jesus. E ali ele começou a ajudar com o pastoreio, que era a área que ele trabalhava, que ele cuidava. E ali Jacó foi cuidando e o rebanho de Labão foi crescendo muito. Labão foi se tornando muito rico. Por quê? Em tudo que Jacó tocava, prosperava por causa da bênção do Senhor. Assim como a gente, nós temos a bênção de Deus. A partir do momento que realmente estivermos ligados com Deus, tudo que nós fizermos vai prosperar, porque temos a promessa de Deus.